boa noite a todos e todas. Estamos aqui com mais um Espiritismo Internacional. Hoje, com uma figura muito especial. Vocês devem estar estranhando que, normalmente, no Espiritismo Internacional, nós trazemos gente que reside fora do Brasil. Mas é uma figura tão importante quanto, e é uma pessoa que o horário dele é apertado, vocês conhecem, que é o nosso querido Jacó Melo. Jacó Melo, que é o maior especialista em magnetismo do mundo contemporâneo. Né? Ele que escreveu o livro O Passe, uma série de livros, é uma verdadeira biblioteca especializada na área do magnetismo, tem feito um trabalho extraordinário pelo Brasil e pelo mundo. Né? Nós estamos aí com audiência, com mais de 2.000 pessoas assistindo em diversas partes do mundo, esse nosso encontro com o Jacó. Eu quero lembrar você que está assistindo agora, de vez em quando, eu vou colocar um lembrete. Tem um QR Code aqui, ali próximo à cabeça do Francisco Mogas. O QR Code, você clica em cima e faz doação para o LEAN, Lar Espírita Alvorada Nova, que é em Parnamirim, perto da bela cidade de Natal, onde reside o nosso querido Jacó Melo. Vamos começar, então, apresentando a nossa equipe essa noite. Do meu lado aqui, eu tenho o nosso representante na Europa, Francisco Mogas, que reside em Santarém, Portugal. Boa noite, Francisco. Boa noite a todos. Aqui nós temos como parceira do Espiritismo Internacional a Heloídes Cardoso, ela que é de Muriaé, é presidente do Grupo Espírita Francisca e Sonilo. Boa noite, Heloídes. Boa noite a todos. E talvez chegue até durante o evento aí o nosso querido Leonardo Rene, que é de Campos do Goytacazes, Rio de Janeiro. E eu sou de Guarapari, Espírito Santo. Então, nós temos aqui, ó, Guarapari, Espírito Santo, Portugal, Europa, né? Natal, Rio Grande do Norte, Muriaé, Minas Gerais e Rio de Janeiro. Então, temos vários estados aqui, todos em função de acompanhar o trabalho com o Jacó. Eu vou convidar a Heloídes para fazer a oração inicial para nós, tá bom, Heloídes? Vamos elevar os nossos pensamentos ao alto. Amado Mestre Jesus, benfeitores espirituais, obrigada pela oportunidade de estarmos reunidos aqui em mais uma noite em seu nome. Abençoe o Jacó na noite de hoje, que ele possa ser inspirado pela espiritualidade maior. Abençoe a todos aqueles que estão nos assistindo, assim como seus familiares. Mestre Jesus, que Maria Santíssima possa nos cobrir com seu manto de amor e luz. Fique conosco, hoje e sempre. Assim seja. Querido Jacó, sem mais delongas, então nós nos colocamos você com a palavra. Vamos ficar aqui por trás das cortinas te assistindo. Qualquer coisa é só você convocar que a gente aparece. É como espírito desencarnado, entendeu? Você não vê, mas está presente. Tá bom, meu amigo? Jesus te abençoe. É uma alegria muito grande te receber aqui. Tá bom? Tá ótimo, muito obrigado. É um privilégio enorme estar com vocês. Até depois dessa apresentação, dizer que só grandes figuras do exterior que vêm a este programa, e de repente estou eu aqui, um piauiense que tomou Natal como pátria, que isso aqui para mim é uma verdadeira pátria, e aí de repente falando aqui para o mundo todo, né? Leonardo, seja bem-vindo, Deus te abençoe também. Vamos aqui nessa lida. Então, obrigado, vamos lá. Para nós falarmos de passe, magnetismo, cura, é sempre bom que a gente tenha algum princípio, algum norte, alguma base. Neste caso específico, nós temos vários princípios e todos eles indicando uma única direção, um único norte. E quem primeiro fez essa sinalização assim, de uma forma extremamente explícita para nós foi ninguém menos do que Jesus, quando ele disse assim, ide e curai, expulsai demônios,
limpai feridas. Nossa, olha que coisa fantástica Jesus propôs. Ele não disse assim, vão e tentem fazer alguma coisa, veja o que é que dá para ser feito. Não, ele disse de uma forma extremamente objetiva, vai e faça. O quê? Cure, expulse demônios, limpe feridas. Limpar feridas, para quem não está acostumado com essa linguagem, limpar feridas não era passar um pano ou higienizar. Limpar feridas era sarar, curar as feridas. Então, Jesus, quando nos indica isto, ele já abriu aí as possibilidades de todos nós podermos nos ajudar mutuamente dentro dessa tarefa. Mas se nós tomarmos de uma forma até mais particular, Jesus também se referiu muito objetivamente aos próprios discípulos, dizendo com isto para nós que todo aquele que se posicione como discípulo dele é, por isso mesmo, um destes elementos a quem ele recomendou que a gente fosse e curasse. Então, este é um princípio extremamente forte e extremamente básico dessa direção. E por que que isto ganha uma importância muito grande no nosso dia a dia? Tem vários motivos também, mas um é deveras significante. Vá e cure. Lógico que Jesus fez outras propostas, mas esta é extremamente direta. Vá e cure. Quando ele diz isso, ele abre uma porta enorme dizendo, muito do que te acontece, muito do que acontece aos outros, você pode mudar. Porque se a gente não pudesse mudar, esta proposta dele seria totalmente fora do espaço e fora do tempo. Mas na hora que ele diz, vai e cure, e aí ele reforça com o limpar a ferida de quem tinha hanseníase, que só para a gente se situar, era a enfermidade mais grave com que a gente poderia se defrontar, era a enfermidade que provocava o maior asco e a maior rejeição social, era, de fato, quem tinha a hanseníase, que na época se chamava de lepra, você simplesmente era literalmente segregado de tudo e de todos. E era tão grave que quem fosse onde eles estavam já não podia mais voltar. Então, era algo extremamente grave. E a proposta dele, primeiro manda você curar. E parece que ele diz assim, pode ser que o pessoal entenda curar alguma coisa, mas eu quero que não fique dúvidas. Então, qual é a pior enfermidade que nós temos hoje? A lepra. Então, vá e limpe também isto. Ou seja, a abertura para nós que seguimos, ou que entendemos, ou que aceitamos a mensagem de Jesus, é de uma abertura limpa, clara e inquestionável. A despeito disso, infelizmente, a gente ainda ouve nos meios religiosos e no meio espírita com muita intensidade conselhos do tipo, a doutrina espírita não está aqui para curar corpos. Mas quando Jesus propôs curar, deu o exemplo da lepra, hanseníase, e depois disse expulsar demônios, esses demônios a gente tanto pode entender diretamente os obsessores, como também podemos dizer os obsessores internos. Portanto, os obsessores internos são os estados psicológicos desarmônicos. Então, o que Jesus fez com essas propostas? Que a gente tinha condições de simplesmente vencer tudo isto. Ora, se nós podemos vencer tudo isto, e alguém me diz que, sendo exemplo da doutrina de Jesus, me afirma de que eu não devo fazer, então tem alguma coisa que está começando a ficar descompensada. Num outro grande leque de informações, nós vamos encontrar, nós, principalmente os espíritas, toda a sugestão apresentada por Allan Kardec, a partir do Livro dos Espíritos, que foi o primeiro livro espírita, até o último exemplar da Revista Espírita, ou seja, ao longo de quase 12 anos,
Allan Kardec insistiu até o fim no elo do magnetismo com o espiritismo. Então, nós temos aqui dois grandes avais da maior qualidade, Jesus e Kardec. Quando eu falo Kardec, eu não estou falando o homem, porque o homem, na realidade, se eu quisesse me referir a ele, a primeira coisa que eu faria era chamá-lo pelo nome de registro, que seria o senhor Hipólito Leon Denis Arribail. Quando eu estou falando Kardec ou Allan Kardec, na realidade, eu estou me referindo ao bojo que ele nos legou enquanto colocou o nome de Espiritismo ou doutrina espírita. Dentro dessa ótica, Allan Kardec não é só o homem, Allan Kardec é ele e o que a espiritualidade nos colocou, através do viés dele, da lupa que ele usou, da maneira como ele tratou o assunto. Então, eu acredito que qualquer pessoa, mesmo não espírita, que esteja participando neste momento aqui deste nosso bate-papo, já deve começar a perceber assim, bom, então o que ele vai falar, ou o que está sendo colocado, já tem um bom princípio. O princípio de um homem que deixou para o mundo um exemplo moral fantástico, e o exemplo de uma religião, ou de uma ciência, ou de uma abordagem filosófica, que tem como base este mesmo elemento a que Jesus fez referência. E só para reforçar, vós podeis fazer tudo o que ora faço, e até mais, se quiseres. Ou seja, o limite de nós atuarmos vai até muito além das possibilidades empregadas pelo próprio Jesus, de acordo com a sua própria indicação. Então, nós estamos aqui agora bem lastreados. Temos uma base, temos uma rota, temos uma orientação. Uma primeira coisa, então, agora já entrando bem no foco do nosso assunto. Passe, magnetismo, cura. Muita gente pensa que passe é que é o grande termo, e que magnetismo é uma dessas coisas que inventaram só para florear. Essa é a primeira mística que a gente tem que desfazer. A grande ciência, o grande elemento que existe de base, chama-se magnetismo. Esse é que é o princípio. Do magnetismo foi que se extraiu várias ilações, inclusive nós podemos dizer várias escolas, várias pesquisas, vários segmentos, alguns totalmente desvinculados de qualquer princípio que seja religioso ou filosófico, alguns apenas no campo de pesquisas experimentais, enfim. Partimos da grande ciência que é o magnetismo. E o que é o magnetismo? O magnetismo a gente pode abordar de diversas formas. Uma das formas de se abordar o magnetismo é a ciência que lida com os fluidos, hoje modernamente muitas vezes chamados de energias, dos fluidos dos seres vivos, basicamente dos seres vivos, e notadamente dos fluidos do ser humano. Então, nós emitimos um fluido, e esse fluido, ele forma o próprio ambiente, e muitas vezes, muitas pessoas têm a habilidade de dirigir o fluido, seja transmitindo, transferindo, reabsorvendo, apenas dissipando, atenuando, enfim, uma variedade enorme. Este aqui é o conjunto. Mas quando a gente entra na ótica espírita propriamente dita, a gente vai se esbarrar num outro elemento que, no princípio dos estudos do magnetismo, isso não ficou muito claro, mas que a doutrina espírita clarificou de vez. O que foi? Que os fluidos não são apenas emanações ou captações. O fluido é a própria essência do homem encarnado. Opa, como assim? Eu nunca ouvi Allan Kardec falar isso. Quando a primeira vez que eu disse esse raciocínio, foi num programa com debate, e a pessoa veio me dizer que Allan Kardec jamais teria dito isso. Naquela ocasião, eu não sabia de cabeça exatamente onde estava, e eu disse, olha, eu vou te prometer que eu vou te dar, você me dá os dados. Não, mas ele não disse, não, e se ele disse, não foi nesse sentido. Então, ficou assim uma espécie de um mal-estar,
porque parecia que era uma forçação de barra. Então, por isso mesmo, como eu ia colocar isto hoje, eu preferi trazer o item no capítulo 15 do livro A Gênese, item 1, ou seja, logo no começo do capítulo 15. Observem bem o que o senhor Allan Kardec nos propõe. O princípio dos fenômenos psíquicos repousa, como já vimos, nas propriedades do fluido perispiritual, que constitui o agente magnético, nas manifestações da vida espiritual durante a vida corpórea e depois da morte, e, finalmente, no estado constitutivo dos espíritos e no papel que eles desempenham como força ativa da natureza. Uma citação dessa, feita por Allan Kardec, ela, para mim, ela ganha um corpo, ou pelo menos nos dá uma nova força dentro de um princípio muito fundamental. Porque, enquanto Jesus disse, vai e cure, a proposta trazida por Allan Kardec é, eu vou te mostrar qual é o melhor caminho, qual é o caminho seguro, ou pelo menos eu vou te dar a origem disto para que você compreenda como chegar naquilo. Então, eu espero que eu esteja sendo assim bem claro, porque às vezes a gente começa a falar e algumas pessoas ficam com dificuldades de acompanhar o raciocínio, mas que eu espero que estejamos todos indo no mesmo caminho, pelo menos de raciocínio, para que a gente entenda o que é essa coisa de passe, de magnetismo e de cura. Porque senão fica, mas espera aí, é passe ou é magnetismo? Bom, mas passe cura? Eu acho que passe não cura e magnetismo cura, eu não sei. Já ouvi dizer lá na minha casa que magnetismo não é a mesma coisa que passe, o que vale mesmo é o passe, e o passe real é somente o passe dado pelos espíritos. Olha como é que a gente entra numa confusão bem rapidinho. E a palavra que eu iniciei hoje aqui com Jesus, mandando a gente curar. Jesus responde a tudo isto só com aquilo, vai e cure. Porque na hora que ele diz, vá e cure, ele está dizendo que não são apenas os espíritos que fazem isto. Percebe bem? Percebamos como é enfático a gente ter Jesus na base disso tudo. Então, quando Jesus sugere que a gente cure, ele não está sugerindo apenas que a gente trabalhe corpos. Ele não está sugerindo apenas que a gente largue tudo e vá simplesmente viver daquilo. Mas ele está dizendo muito mais. Ele está dizendo, primeiro, que a gente pode modificar aquilo que está estabelecido e que muitas vezes a gente pensa que já é o resultado final de uma equação, como também ele está dizendo exatamente isto que a gente está falando. Nós podemos, sim, interferir com ou sem a participação do mundo espiritual. Isto é muito relevante. Por que é muito relevante? Porque hoje a gente encontra uma discussão que, lamentavelmente, não é uma discussão feliz, onde se coloca que o que funciona é o passe, onde a gente não faz nada, porque quem faz tudo são os espíritos. Bom, dentro dessa ótica, se Jesus reencarnar espírito, ele está perdido, porque ele não vai poder fazer. E ele não vai poder fazer o quê? Porque ele vai tratar de corpos também, ele vai tratar de almas, mas vai tratar de corpos, ele vai curar, ele vai limpar, e ele disse que a gente podia fazer. Bom, mas tem muitas casas espíritas que dizem que não. Então, é um problema que não foi nem Allan Kardec, nem Jesus que criou. Esse problema é de quem vive nele. Nós entramos porque simplesmente perdemos a referência. A gente não começa pela base. Por isso que eu fiz questão de hoje dar exatamente essa estrutura basilar para que a gente ponha os pés e saibamos onde estamos conversando. Mas eu queria voltar aqui nesse trecho de Allan Kardec que eu li, só para a gente ver aqui uma coisa. Aqui logo no começo, né? O princípio dos fenômenos psíquicos já é uma expressão muito ampla. Fenômenos psíquicos. Aqui nós temos, aqui dirigindo aqui a nossa live, temos dois psicanalistas, né? Temos o próprio Aloysio e temos meu Deus, agora... O nome dela, eu troquei tanto, eu vi depois, quando a Luísa falou o nome dela, foi que eu vi que eu estava falando errado, era Eloídes. E aí, dois psicanalistas, e se a gente quiser depurar mais um pouco, temos o terceiro, que sou eu. Então, temos aqui três pessoas que estão acostumadas a lidar
um tanto quanto com essa área psicológica. Allan Kardec, então, coloca fenômenos psíquicos, portanto, fenômenos da alma. Mas fenômenos da alma em que sentido? Em qualquer sentido. Então, nós podemos pensar que esses fenômenos, ele repousa numa causa, e essa causa não é outra, senão, olha bem o que é que ele colocou, as propriedades do fluido perispiritual. E esse fluido perispiritual, segundo ele, constitui o agente magnético. Para que a gente não perca, como Allan Kardec foi preciso na sua colocação, isso tanto nas manifestações da vida espiritual durante a vida corpórea e depois da morte. Portanto, é a nossa vida em essência, tanto encarnados como desencarnados. É o mesmo princípio. E ainda ele conclui, é o estado constitutivo dos espíritos no papel que estes elementos, no papel que eles desempenham como força ativa na natureza. Vamos fazer aqui uma reflexão. Nós temos um corpo. Esse corpo adoece, enferma, por muitas razões. Por acidentes, por descuidos, sejam alimentares, de repouso, do que quer que seja por influências psíquicas de fora, seja por influências psíquicas próprias. Então, nós temos várias formas de adoecermos. Dentro dessas várias formas de doenças que nós podemos conviver, viver, adquirir, sofrer, nós temos como nos socorrer. Mas a gente já tem um primeiro defeito. Hoje, a nossa sociedade atual, já temos um grande defeito. Qualquer coisa que a gente tem, a gente pergunta que remédio é bom para isso. Por que isso não é bom? Porque isso rouba da gente a possibilidade de repensarmos o problema. Então, na hora que eu tenho uma dor de cabeça e eu tomo um remédio para dor de cabeça, eu muito dificilmente vou parar para refletir sobre o que foi que me levou a ter a dor de cabeça. Só que a gente está chegando numa encruzilhada pesada. Qual é? As problemáticas neurológicas e as problemáticas da alma propriamente ditas, elas não respondem aos efeitos dessa química que nós temos nas prateleiras e que são receitadas. A gente toma um remédio para sair da depressão e o que a gente fica? Fica depressivo o resto da vida. Porque os remédios, eles nos trazem uma autoinibição muito forte, ou uma inibição muito forte, e nós passamos a quase que vegetar. Bom, mas pelo menos você não tem aquela crise. Sim, mas eu não sei qual é a pior. Por que isto? Porque este problema está numa zona que a medicina não trabalha. E se nós, enquanto espíritas, pensarmos que os passes só são ações pelo mundo espiritual, nós criamos dois graves problemas aí. Primeiro deles, se eles são os que resolvem, por que eles não resolvem? É uma questão. Veja que isso leva ao descrédito à própria teoria dos espíritos. Porque se eles estão aí para resolver, por que eles não estão resolvendo? E o segundo ponto, se os médicos não resolvem, será que eu posso resolver? Só que o que tem acontecido? A gente não tem pensado nesta hipótese, eu resolver. Veja onde é que a gente vai partir com isso. Como eu não penso na hipótese eu resolver, eu saí do vá e cure. Percebe onde é que está o erro? Onde é que a gente vai remontar o erro? Lá na origem. Então, nós começamos a gerar uma descompensação, que aí nós podemos dizer assim, não é uma descompensação pontual, nem local, é uma descompensação que, deveras, deve estar travancando o nosso progresso espiritual. Percebe isso? Porque a gente vem com medo, receioso, sempre atribuindo a totens, a líderes, a gênios, as soluções, ou agora aos comprimidos, às cirurgias. E nós, o tempo inteiro, ao longo de um processo de progresso, nós estamos simplesmente a reboque da autodescrença. Então, isto é muito grave. E o pior, quando eu tenho descrença de mim sobre mim mesmo, sobre eu mesmo, eu passo a não ter crença em mim sobre o outro. E aí, o que a gente mais ouve hoje em dia? Não sei se você vai concordar comigo. Uma expressão extremamente comum.
Quem sou eu para fazer isso? Uau! Então, a sua penúria é maior do que a proposta de Jesus. Vai e cure. Sim, mas e o que eu devo fazer para curar? Foi onde entrou Allan Kardec. E quando Allan Kardec colocou isto aqui, está nas propriedades dos fluidos perispirituais. Eu vou me permitir fazer uma pequena discussão sobre essa expressão. Fluidos perispirituais. Sabe que esta é uma expressão que está correndo severo risco no nosso meio, por quê? Há uma tentativa de se desconfigurar fluido. Como assim? O que cura não é um fluido, porque o fluido não existe. Não existe o fluido vital. E não existindo o fluido vital, o perispírito sendo de fluido, então não tem fluido vital, também não tem fluido perispiritual. Daqui a pouco a gente não tem perispírito, a gente nem ao menos está vivendo, nós somos zumbis. Percebe para onde é que às vezes nos levam os raciocínios? Então, de repente, um raciocínio como esse, por mais esdrúxulo que seja, ele começa a ganhar corpo. Por quê? Porque, na realidade, alguém não quer ou alguém não gosta que você se permita curar alguém. Não, porque a cura de alguém é algo que depende somente da vontade de Deus. Nossa, então, para que Jesus veio como representante dele dizer que eu fosse curasse? Se eu não posso, se isto não me é permitido, se eu não tenho este alcance. Então, tudo isto é muito significativo. Allan Kardec ter pontuado desta maneira que o nosso fluido perispirítico, e se você quiser entender um pouquinho melhor, isto que eu li está no capítulo 15 do livro A Gênese, item 1, mas eu recomendo que você leia todo o capítulo anterior, o 14, porque no 14 ele mostra bem claramente como é que se dão os vínculos das camadas fluídicas entre os seres encarnados e entre os seres desencarnados. Então, a gente tem como perceber a função de tudo isto. A gente tem como alcançar este sentido. Passe, magnetismo, cura. Passe é magnetismo? Não, eu posso dizer a você que não é. Isso para ser assim, bem rigoroso com a expressão. Magnetismo também é passe. Percebe a diferença? Porque se o passe fosse magnetismo, daria a entender de que o passe é que é a grande ciência e o magnetismo é um ramo, quando na realidade é o contrário. O magnetismo é a grande ciência e dentro desta grande ciência existe uma prática chamada de passes, que muitas vezes está entrando aí numa particularidade chamada de passe espírita. Quer dizer que então tem o passe espírita e o passe não espírita. O que seria o passe não espírita? Uma vez eu fiz essa pergunta, uma pessoa estava muito ranzinza no assunto, não, porque o passe espírita, porque não sei o que lá, e o passe espírita, e o passe espírita. E aí eu parei e disse assim, me responda uma coisa, que agora eu fiquei na dúvida. Eu, apesar de eu viver estudando esse assunto, eu nunca tinha pensado, você agora me suscitou. O que é o passe não espírita? A pessoa tomou um susto também. Eu não sei, é o passe que não é dado pelos espíritas. Eu digo, então qual é a diferença do passe espírita para o passe não espírita? Não, é porque no passe espírita, peraí, deixa eu ver. E aí a pessoa começa a perceber que a gente está rotulando, subrotulando e limitando uma coisa que é universal. Então, isto tudo é deveras importante. É muito rico para que a gente torne numa briguinha pequena ou numa questão de sua menor importância, percebe? A gente pode, sim, aprender a aplicar passes, pode, mas no dia que alguém disser para você aplicar passes, basta somente você pedir aos espíritos que façam, eu sugiro que você não acredite nisso. Por quê? Porque os espíritos estão dizendo que a gente faça. Porque se eles não dissessem que a gente fizesse, aí estava tudo bem, mas ele diz que a gente pode fazer. Eu vou ler aqui uma questão do Livro dos Espíritos, para você ver como subliminarmente está tudo isto muito claro. A questão 424 do Livro dos Espíritos. Allan Kardec perguntou, por meio de cuidados dispensados a tempo, podem reatar-se laços prestes a se desfazerem e restituir-se à vida um ser que definitivamente morreria se não fosse socorrido.
O que Allan Kardec estava perguntando? Para traduzir aqui da forma mais simples possível. Uma pessoa que morre não morre, que se ninguém fizer nada vai morrer, não tem jeito. Tem alguma maneira da gente socorrer essa pessoa? Ou seja, Allan Kardec queria saber o seguinte, a pessoa vai morrer, e ela vai morrer mesmo, se ninguém fizer nada, ela morre. Bom, se ela vai morrer de qualquer jeito, então é porque chegou a hora. Allan Kardec não queria saber disso, ele queria saber, é possível a gente tirar a pessoa daquela situação e lhe dar mais vida? Normalmente a gente fica na expectativa assim, sim, o mundo espiritual vai interferir e tal. A gente sempre imagina alguma coisa meio que sobrenatural. Apesar de o livro dos médiuns de Allan Kardec começar praticamente acabando com essa história de sobrenatural. Mas a gente parece que ainda gosta dessa vertente. Mas vamos lá. Então, Allan Kardec fez essa pergunta. E os espíritos responderam da seguinte maneira. Sem dúvida, e todos os dias tendes a prova disso. Ou seja, é fora de dúvida, sim, de que a gente pode tirar uma pessoa que está na beira da morte. Até aí, ele não entrou naquilo que eu considerei. E aí os espíritos continuam. O magnetismo, em tais casos, constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque, observem bem agora, o magnetismo constitui muitas vezes poderoso meio de ação, porque restitui ao corpo o fluido vital que lhe falta para manter o funcionamento dos órgãos. Será que fluido vital não existe? Ou será que o fluido vital existe e alguém quer desconfigurar isto? Quem foi que colocou o fluido vital aqui nesta questão? Não foi o senhor Allan Kardec, foram os espíritos. Então, se Allan Kardec fosse questionado, na realidade o questionamento já não seria mais sobre ele, e sim sobre a espiritualidade, porque foi ela quem trouxe. E trouxe o fluido vital em que sentido? Muitas vezes a pessoa está à beira da morte, é preciso que alguém vá e lhe dê um fluido vital que está faltando para o funcionamento dos órgãos. Está faltando para o funcionamento dos órgãos de quem? Do moribundo, do doente, do enfermo. Nossa, então, peraí. Quer dizer que se alguém estiver morrendo, eu posso chegar lá e fazer com que essa pessoa viva mais um pouco? Observação. Os espíritos colocaram muitas vezes. O que não quer dizer todas as vezes. Óbvio, porque nem sempre é possível fazer essa reversão. Se você já chegou, o seu limite orgânico chegou num ponto, e a partir daquele ponto já não tem mais fluido vital que consiga retorná-lo, aí já não tem mais jeito. Mas mesmo assim a gente tem que tentar. Por quê? Porque nós não sabemos ainda se chegou nesse ponto. Essa é a proposta de passe, de magnetismo e de cura. Não é uma proposta moderninha. Não é uma invenção de alguém que estava desocupado e resolveu inventar coisas. Só para quem não me conhece, que está me vendo hoje, eu, vivendo no magnetismo e vivendo, estudando, comparando e praticando. Eu sempre li muito, muito, e não me limitei numa literatura de uma única fonte. Eu sempre li muito, sempre viajei muito, sempre procurei obras. Para mim era indiferente de que origem vinha, se chinesa, se japonesa, se tailandesa, se brasileira, francesa, europeia, enfim. Eu procurei ler tudo o que me apareceu, tudo. Nesta brincadeirinha já vamos aí com 53 anos. Então, eu não estou inventando uma brincadeira de magnetismo. O magnetismo é uma grande ciência que, apesar de eu estar nele há mais de 50 anos, eu ainda estou no início do início do início. E aí eu fico impressionado como é que as pessoas dizem, não precisa de nada disso. Basta você rezar e a pessoa vai ficar boa. E aí você pergunta, e por que ela não ficou boa? A resposta é quase hilária. É porque não teve merecimento.
Uau, mas Jesus não fez essa proposta. Jesus disse, vá e cure. Ele não disse, vá e cure quem tem merecimento. Ele disse, vá e cure. Simplesmente assim, direto, sem muito arrodeio. Nós é que fazemos todo um mise-en-scène no meio do caminho para ver se a gente dá uma nova conformação, um novo padrão, e isto, de fato, não deveria e não poderia ser assim. E para que não fiquemos só com esta, eu vou colocar mais um, aí depois eu já não vou mais ler texto, porque eu me comprometi aqui com o meu amigo Aloísio, que iria gastar um certo tempo, e eu já estou quase nesse limite desse tempo, fazendo essa abordagem que eu queria fazer, para que todo mundo percebesse onde é que nós estamos apoiados, e aí depois sim abrir aqui para vocês mandarem perguntas, a gente trocar algumas ideias, e quem sabe aí no meio das ideias surgem novas ideias, e aí vamos em frente. Eu só vou pedir aqui, por favor, que me tragam um copo com água por obséquio. Então, vamos lá, ler só mais uma questão do Livro dos Espíritos. Eu tinha um monte aqui, mas não precisamos disso. Nós precisamos só de mais essa aqui, só para a gente ver um outro detalhe, uma outra sutileza muito rica que nós temos dentro da base espírita. É a questão 483. A gente leu já no capítulo 15 da Gênese, primeiro item. Depois nós viemos para o Livro dos Espíritos, a questão 424, e agora vamos para a questão 483. Isso para quem quiser anotar e depois quiser conferir, tá bom? Então, na questão 483, Allan Kardec fez a seguinte pergunta: qual a causa da insensibilidade física que se observa em alguns convulsionários, assim como em outros indivíduos submetidos às mais atrozes torturas? Ou seja, o fenômeno da convulsão, principalmente a convulsão coletiva, era muito comum entre o século XVII, XVIII e até começo do século XIX. Mais de um século nós tivemos em que era comum as pessoas simplesmente convulsionarem, e quando alguém entrava em convulsão, que alguém ia se propor a ajudar, entrava em convulsão também. E isso era o que era chamado de convulsionários, porque eram convulsões coletivas. E Allan Kardec já tinha estudado o fenômeno, por quê? Porque durante 35 anos, antes dele começar a doutrina espírita, ele era magnetizador. E como magnetizador, era curioso esse fenômeno para ele. Porque é que alguém entra em convulsão e quem vai chegando vai entrando também. Ele queria saber a causa, já que ele estava conversando com os espíritos, ele queria descobrir qual era a causa espiritual, se era que tinha, ou se tinha uma outra causa. Daí a pergunta dele. E os espíritos responderam, aqui tem só uma parte da resposta, em alguns, ou seja, em alguns convulsionários, portanto, não todos, exclusivamente, olha que esse exclusivamente, ele entra aqui de uma forma cachapante. Em alguns, é exclusivamente efeito do magnetismo, que atua sobre o sistema nervoso do mesmo modo que certas substâncias. Espera lá. Então, quer dizer que um fenômeno que é quase que contagioso, ele acontecendo, ele envolvia muita gente, ele tinha muitas vezes, por princípio, o magnetismo. Muitas vezes a gente poderia raciocinar da seguinte maneira: ora, quem fez a pergunta foi um homem, um estudioso do magnetismo, e ele fez essa pergunta para os espíritos. E os espíritos, eles poderiam até em defesa própria dizerem assim: isso acontece porque às vezes nós temos aqui alguns espíritos imperfeitos e eles vão e atacam mesmo. Eles poderiam ter trazido a resposta como sendo uma influência, uma adjacência do mundo espiritual. Ao contrário disso, os espíritos responderam que em alguns é exclusivamente efeito do magnetismo, e aí ele pontuou mais adiante, que atua sobre o sistema nervoso. Sistema nervoso é um sistema humano, é onde o magnetismo atua. Essa atuação do magnetismo no sistema nervoso deveria, desde que essa resposta foi dada, ter estimulado o ser humano
a pesquisar como era que se dava essa interferência. E sabem por quê? Porque desde o princípio, portanto, desde Mesmer, que foi quando, bem antes, desde Paracelso, a gente já vem sabendo que a repercussão mais forte do magnetismo é no sistema nervoso. O que era que nós, se fôssemos um pouquinho mais prudentes, deveríamos ter feito? Desde lá, vir estudando a implicação do magnetismo no sistema nervoso do ser humano. Por quê? Porque hoje, quando a gente tem uma gama enorme de problemas, de afecções, de síndromes associadas diretamente ao sistema nervoso, a gente simplesmente não sabe resolver. Isso em tese. Mas por que a gente não sabe? Porque a gente não experimentou. É lógico que já tem quem esteja experimentando, eu estou falando aqui apenas no sentido genérico, tem gente que está experimentando trabalhar as escleroses, tem gente já experimentando trabalhar os Parkinsons, tem gente já trabalhando com bons resultados, pelo menos para atenuar os efeitos do Alzheimer. Tem outras doenças chamadas autoimunes, e muitas das doenças autoimunes, elas repousam exatamente em desarmonias no sistema nervoso. E aí, o que foi que a gente fez com isso? A gente ficou simplesmente de bracinhos cruzados, dizendo, basta a gente rezar e pedir que os espíritos venham e resolvam. E não resolveram. E eles não resolveram por quê? Porque eles são displicentes? Porque eles são acomodados? Porque eles não podem? Não, não foi por nada disso. Eles não resolveram porque a parte interessada, o ser humano, não se interessou. Simplesmente isto. E aí o que a gente vê hoje em pleno final, praticamente final do ano 2020? O que nós vivemos hoje? A mesma indolência, a mesma acomodação. A gente não parte para investigar, a gente não parte, e a gente fica sendo limitado o tempo todo. Não, porque o fluido não é bem fluido, o fluido são só vibrações, não é uma matéria. Sim, então vá dizer isso para os espíritos, criatura. Já que você é espírita, está com essa nova teoria, tenha a coragem de dizer, eu tenho uma teoria própria, e vai e prove sua teoria. Porque eu, honestamente, entre acreditar nas propostas dos espíritos e na proposta de Jesus, e acreditar nessas propostas que surgem como para desconfigurar tudo, eu prefiro continuar com os grandes baluartes do magnetismo e do espiritismo, com todo respeito, mas eu abro mão de certos conhecimentos que querem impor para a gente uma novidade que não existe, que não tem sustentação. Então, para resumir a minha fala, o magnetismo é a resposta mais eficiente que a gente tem para atender a proposta de Jesus. Vá e cure. Vá e limpe feridas. Vá e expulse demônios. Quando chega na hora de expulsar demônios, todo mundo diz assim, não, mas quem expulsa demônios é a força moral. Concordo. Se você ler qualquer livro clássico de magnetismo, qualquer um, Barão de Poté, Marquês de Puységuer, La Fontaine, Deleuze, o grande Deleuze, se você ler qualquer um deles, sabe o que é que todos eles dizem, todos, em unanimidade, todos, que devemos ter uma boa índole moral, devemos ser pessoas retas, dignas, honestas, íntegras. Nesse elemento que tem essa postura, ele consegue fazer exatamente a proposta de Jesus. Cura feridas, cura genericamente e expulsa demônios. Por isso é que eu comecei me referindo a ele. E aqui agora eu abro para o meu amigo Aloísio poder fazer aí as questões, as perguntas, o que ele achar mais interessante. Estamos aí, tá bom? Eu já vi até aqui, antes, já que você não apareceu ainda, eu estou vendo aqui, Jorge Kleber colocou assim, mas Jesus sempre afirmou, sua fé te curou. Exatamente. É a tua fé quem te curou. Porque aí eu pergunto, e por que as pessoas que têm doenças, elas não se curam? Mas às vezes chega um magnetizador e cura. Onde é que está a fé? É inquietante essa pergunta, eu sei que ela incomoda. Ela incomoda porque a gente pensa assim, mas Jesus disse, a tua fé te curou.
Mas sabe o que era que ele dizia logo em seguida? Não peques mais, no sentido de não repita o mesmo erro. Mas espera aí lá, a tua fé te curou, mas você só se curou na hora que você tocou minha veste. Então onde é que estava a tua fé? Estava em você o tempo todo, concorda comigo? Então a tua fé foi quem te trouxe até a cura. Na hora que você chegou na cura, você se curou. É dessa forma que a tua fé te cura. Não é aquela fé de você ficar de braços cruzados. É a fé ativa que você vai buscar a solução. Se não for desse jeito, pode ter certeza, a tua fé não vai te curar. Porque não é uma fé de braços cruzados. E nós, espíritas, que ouvimos tanto que a fé tem que ser raciocinada, né? Então, vamos lá. Aqui tem Nivaldo Dalvi, que o meu amigo colocou. O magnetismo é uma das maiores provas do poder da fé quando posta em ação. É pela fé que ela cura e produz esses fenômenos qualificados como milagres. E isso está no capítulo 19 do Evangelho, conforme ele mesmo colocou, e para ficar mais explícito ainda, no item 12. E, inclusive, todo esse capítulo 19 do Evangelho segundo o Espiritismo é um verdadeiro hino à cura e um hino ao magnetismo. Se você tinha dúvidas de como era a atuação da fé a que Jesus falou, veja direitinho no capítulo, nesse bendito capítulo 19 do Evangelho, quando, entre outras coisas, tem uma belíssima, para mim, a melhor definição de fé. Fé é a vontade de querer e a certeza de que essa vontade pode obter satisfação. Veja que não é aquela fé simplesmente dizer, eu tenho fé e não acontece nada. Não, a fé, ela é movimentada, ela não é acomodada, é algo muito precioso e que, portanto, precisa ser desenvolvida. Estão todos os artistas aí agora, olha a coisa. Pois é, eu demorei que eu estava... Alguém estava cobrando. Esqueci seu nome. Alguém estava cobrando que não estava conseguindo ler o QR Code para doar para o Leão, Lar Espírita Alvorada Nova. Tá aí tudinho os dados bancários, inclusive com o CNPJ, gente, para fazer a doação para o lar. O lar tem 40 idosos, todos ficaram até agora livres do Covid, né? Graças ao trabalho lá fantástico da equipe lá do Leão, o Jacó faz parte, eu conheci de perto. Então, essa é uma live também com esse objetivo. E uma pessoa muito generosa falou comigo, Luiz, eu não estou conseguindo ler o QR Code. Aí eu lembrei que eu tenho dificuldade. Aí o Francisco Moga me ensinou como é que eu faço. Primeiro eu preciso baixar o aplicativo, senão não tem jeito, né? E aí eu baixei o aplicativo, fiz a leitura e coloquei na tela aí para quem não está conseguindo fazer a leitura do QR Code. Mas, olha, para você fazer a leitura do QR Code, você tem que baixar o aplicativo no seu celular. Mas, Luiz, isso é óbvio. Para mim não era, gente, nem para o Francisco Bogas. Quero convidar o Nivaldo Dalvi para entrar na sala. Ele está com dificuldade na internet. A hora que estabelecer, está tudo ok. Tem uma pergunta. Primeiro vamos ver o pessoal da mesa. Francisco Mogas, quer fazer alguma pergunta para o Jacó? Sim, quero fazer uma pergunta. Ouvi o Jacó a dizer que realmente tinha lido muitos livros e que a base é o magnetismo e na base temos depois o passe. Agora, a questão que eu coloco é porque eu sei que há casas espíritas no Brasil que têm o Reiki. Onde é que fica o Reiki? Qual é a diferença entre o Reiki e o passe? O passe espírita ou o passe? O passe. Olha, Mogas, é o seguinte, isso é uma coisa estranha. Eu não tiro nenhum crédito do Reiki. O Reiki, ele tem seus méritos, tem seus procedimentos e tem seus sucessos. Mas se na casa espírita, se você já tem o passe, que eu acho que é pouco, e você tem o magnetismo, na hora que você coloca o Reiki, você está dizendo o quê? Você está dizendo que o que você usava é muito fraco. É tanto que você está se recorrendo agora a outros meios. Portanto, eu não estou invalidando nada. Agora, eu me pergunto, lá no Leão, nós trabalhamos com magnetismo. E aí, como é que fica? Lá no Leão eu preciso do Reiki? Não, no Leão eu não preciso do Reiki. E aí o que acontece? Eu faço muitos seminários, muitos. Nos meus seminários, tem muitos participantes que vão sem ser espíritas e vão por conta do Reiki. E o Reiki não é suficiente para atender a demanda de certas necessidades. Então, eles vão fazer cursos de magnetismo comigo para poder melhorar o seu próprio Reiki.
Aí veja o contrapé. Enquanto o reikiano ele busca entender melhor, os espíritas fogem. Eles preferem não saber. Então, isto é que é a descompensação. E, no fim, quando a gente considera assim, o que é o reiki? O reiki, o reikiano, ele se põe na condição de canal para que os fluidos que vêm de um mundo superior passem por ele e se destinam, ou se destinem à pessoa que eles estão endereçando. O que seria um passe espiritual? Em princípio, a mesma coisa. Não haveria nenhuma diferença. Agora, quando você fala, em vez de passe espiritual, você fala de magnetismo, aí as diferenças são totalmente mais grandes, muito grandes. Ok. Vamos não por ordem para alternar no sexo. Heloísa, quer fazer uma pergunta para o Jacó? Não, não assim, porque pela grandeza do Jacó, passo, Jacó, muito obrigada, só agradecer. Nivaldo Alvi. Quero sim. Primeiramente, parabenizar o Jacó aí pela clareza e por ser direto, como sempre, Jacó. Eu admiro demais pessoas que têm essa habilidade e essa coragem. Nós, no meio espírita, infelizmente, estamos observando isso no dia a dia, né? Uma dificuldade imensa de sermos diretos, de sermos claros e, principalmente, de sermos coerentes com o aprendizado espírita que nós temos, né? Com relação ao reiki, só fazer um adendo aí, se você me permitir, Jacó. Fica à vontade. Eu já estudei também, já me tornei até reikiano, né? Mas uma coisa que a gente percebe com muita clareza, como diferencial, é que quando nós estamos falando de magnetismo, nós estamos falando da intenção clara de quem aplica, da vontade direcionada de quem aplica. A pessoa não pode, enquanto está aplicando o magnetismo, ficar olhando para o lado, né? Ficar conversando com os outros, ficar ali aguardando que alguma coisa aconteça. E esse é, na minha opinião, o diferencial que caracteriza claramente essa questão. Agora, então, vamos lá. Eu gostaria que você comentasse, se é que você tem aí o link, né? Uma questão que Allan Kardec aborda lá no Livro dos Médiuns com relação à obsessão, Jacob. Quando ele diz que nos casos graves de obsessão, no caso da subjugação, por exemplo, às vezes é necessária a ação magnética de um terceiro para fortalecer a energia do obsidiado para que ele possa continuar o processo de superação. Dá a impressão de que o magnetismo, nesse caso, ele é o que falta para que o obsidiado se recupere. Eu gostaria que você comentasse um pouco sobre isso, se for possível. Ok, Nivaldo. Essa questão realmente ela é bem crucial. Porque Allan Kardec não só recomenda que a gente busque um magnetizador, mas ele recomenda que busque um bom magnetizador. Essa adjetivação, feita por Allan Kardec, ela é muito relevante, por vários motivos. Vou destacar só dois. Primeiro, naquela época não existia o chamado passista espírita. Não existia. Só existia magnetizadores. E existiam poucos magnetizadores que se apresentavam como espíritas. Então, quando Allan Kardec recomendava que você buscasse um bom magnetizador, primeira coisa, ele estava lhe recomendando você ir a um consultório e pagar uma consulta e receber magnetismo de alguém profissional. Então, esse era um primeiro ponto. E o segundo ponto que eu quero destacar é exatamente a origem dessa informação dele na subjugação. Muitas vezes, o que falta ao obsidiado é força fluídica. Essa é a expressão que ele usa. Por isso é que precisa de um magnetizador para lhe dar este suporte fluídico e, dessa maneira, você fugir do processo obsessivo. Quando eu escrevi o livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo,
este ponto eu deixei ele relativamente bem destacado, que é quando você trabalha uma pessoa em depressão com um processo obsessivo associado. Qual é o problema do processo obsessivo? Eu não vou entrar aqui nos detalhes, mas só quanto à gênese. O mais comum é a gente ouvir no meio espírita de que, por conta da obsessão, a pessoa entra em estado depressivo. E eu vi o contrário, pelo menos nas minhas experiências, não é que não aconteça isso, mas isso é um número mínimo. O grande número é o seguinte: você começa a perder o seu tônus vital, e aí você entra na depressão, e quando você está lá embaixo, você já não tem mais essa energia, aí o obsessor vem e lhe domina. É exatamente o oposto. Por quê? Essa colocação que você lembrou aí do livro dos médiuns é o reforço exatamente dessa hipótese. Quando a gente está muito fraco de energias, e está por isso mesmo num processo obsessivo, é preciso que alguém te dê forças fluídicas para você sair do processo. E o outro ponto que ele põe é o aspecto moral para educar o espírito e ele se afastar. O que é que a gente vê hoje na grande maioria das reuniões de desobsessão neste nosso Brasil? Só existe essa parte de, entre aspas, doutrinação da entidade. E o obsidiado fica entregue às próprias custas. Por isso é que o processo é tão demorado e por isso, muitas vezes, é que o processo comporta várias recidivas. A gente diz, nossa, fulano tirou-se já 10 obsessores e já tem 30. Lógico, ninguém está dando nenhum reforço fluídico para que ele vença e dificulte essas aproximações. Então, esta é mais uma evidência muito forte de que Allan Kardec, em nenhum momento, ele se descuidou da importância do magnetismo nas terapias, inclusive nas desobsessivas. Muito obrigado, Jacob. Valeu, Nivaldo. Excelente. Um grande abraço. A Luiz estava sem som. Tá, Leonardo, alguma pergunta, Jacó? Rapaz, eu vou fazer cor com a Heloídes, mas porque se o homem está estudando 53 anos, ainda está na beira da praia, diante de um oceano, como foi colocado no Café com o Evangelho, no Espiritismo ser um oceano, e nós estamos molhando o pezinho, eu penso que, pelas colocações do nosso irmão, o magnetismo deveria ser amplamente estudado nas casas espíritas, e não é. Então, na bem da verdade, pode ser que a gente esteja praticando coisas ilusórias. Porque a grosso modo, a gente ouve coisas, vou falar coisas singelas que a gente ouve, como o Jacó falou, não curou porque não teve merecimento. Não era o momento dele, era o karma, era a provação, era a expiação. Nem Jesus curou a todos. E quando se vai para a casa espírita, todos, quem trabalha, quem vai frequentar buscando socorro, vai confiante numa equipe espiritual. E no momento, equipe espiritual é essa que ampara o palestrante, que cria um clima de receptividade nas próprias mentes, que se beneficiam muito mais, às vezes, da palestra do que do próprio passe. E quando vai para o passe, tem-se o quê? Vai lá a pessoa tomar o passe para buscar um restabelecimento, né? Para buscar uma energia de fluido vital, como o nosso irmão falou, mas que aquilo vai ser operado exclusivamente pelos espíritos, pela equipe espiritual que está ali, como se o passista fosse exclusivamente um medianeiro, um simples instrumento, digamos assim, um canalizador. E quem vai tomar o passe vai ali e fica, na maioria das vezes, inerte, imaginando que ele não tem nenhuma ação, que ele não pode ser um protagonista ali também. Então, são muitas coisas que a gente crê e pratica, que, por outro lado também, Jacó, aí eu gostaria, talvez a pergunta seria mais essa. Os espíritos poderiam ser dispensados, no caso, no passe na casa espírita? Veja, o próprio Allan Kardec fez essa pergunta e ele recebeu a resposta. Não, eles não são dispensáveis. Porque, veja bem, quando ele perguntou o seguinte, e aqueles
que não acreditam nos espíritos. Portanto, aqueles que, em princípio, eu não quero saber de espírito perto de mim, eu estou só. Os espíritos responderam: quando você se devota a fazer o bem, os bons espíritos te assessoram. E se você se preocupa em fazer o mal, espíritos afins te acompanham. Ou seja, você vai ter espíritos o tempo inteiro. A questão vai ser nossa só de sintonia com que nível de espíritos a gente vai ter. Então, eles não são dispensáveis. Agora, eles precisam de nós como instrumentos, mas não como instrumentos como um mecânico que precisa de uma chave de roda ou uma chave de fenda. Eles precisam de instrumentos inteligentes. Por isso é que quando Jesus propôs vai e cure, ele não disse vai e cure de qualquer jeito, você tem que saber o que você está fazendo. E o que a gente aprende a saber? A gente aprende quando estuda, quando exercita, quando pratica. Então, é aí onde fica a diferença. Quando um magnetizador diz assim, eu não preciso de espírito nenhum, eu faço tudo sozinho, ele rapidamente vai descobrir que está enganado. Mas quando ele chega num momento de maturidade, ele vai perceber que muito do que ele conquistou, muito do que ele fez, não foi ele. Foi exatamente esse consórcio bendito. Porque é aí onde entra o outro lado do magnetismo, chamado magnetismo espiritual, e que Allan Kardec tão bem destacou. Os fluidos espirituais são muito mais puros e muito mais sutis. Quando nós consorciamos os nossos fluidos com os deles, nós ganhamos em potência, em alcance e, consequentemente, em resultados. Então, a necessidade do mundo espiritual, esta é inequívoca. Mas o problema, eu acredito que dentro do que você quis considerar, o problema fica grave quando eu penso assim, eu não tenho nada para dar, eu não sou nada, eu não tenho fluido, eu não sei, eu não consigo. Muito bem, então você está dando o que para o processo? Nada. E o que é que os espíritos vão fazer se eles precisam dos teus fluidos doados e consentidos? Como é que eles vão fazer se ele não tem a parte densa que eles precisam? Porque quando eles precisam trabalhar nos seres encarnados, eles precisam ter o fluido denso dos encarnados, senão não resolve. Aí quando é que eles resolvem bem? Sabe qual é a melhor condição que o mundo espiritual atua totalmente sem depender do homem? Na hora da desencarnação. Por quê? Porque ele vai eliminar o fluido material para ficar só o espiritual. Fora disso, mesmo se você ler os livros de André Luiz, mesmo quando os espíritos também querem atuar sozinhos, sempre tem espíritos encarnados dando o elemento fluídico. Então, isto é indissociável. Agora, o que está faltando é a nossa participação efetiva. A gente só tem uma participação extremamente passiva e, portanto, muito pouco produtiva. Só informar a Aida Araújo. Aida, aqui embaixo, na telinha embaixo aqui, tem os dados da conta do Leão para ajudar. Tá bom, querida? Além do QR Code, tem também embaixo aqui os dados. Ó, tem o CNPJ, tem Banco do Brasil, se você tiver conta no Banco do Brasil, tem Caixa Econômica Federal. Então, você tem aí duas opções aí em bancos estatais de respeito aí para fazer a doação para o Leão, lá Espírita Alvorada Nova, que cuida aí de 40 idosos que ficaram fora da Covid. Falando em Covid, Jacó, o magnetismo, como é que faz com a Covid, que você não pode chegar perto? O magnetismo à distância. Fala um pouquinho disso aí. Aloysio, eu acho que, veja a influência do mundo espiritual, né? Você sabe que eu sempre digo, eu como médium, eu sou pedra. Eu percebo muito pouca coisa. Mas isso não quer dizer que a gente não receba a influência deles. Quando começou, em março, quando começou a paralisação geral, quando eu cheguei da minha última viagem, que foi aí para Minas Gerais, em Três Lagoas, no avião, quando eu voltava, eu decidi ali que eu não ia viajar mais. Quando eu cheguei em casa, meus filhos ainda estavam na escola, tinham prova na segunda-feira, e na segunda-feira eu me acordei e disse logo, ó, pessoal, já que eu quase nem dormi, que eu cheguei em casa, era quase 4 horas da manhã, 6 horas da manhã chamei os meninos e disse, olha, podem continuar dormindo, que vocês não vão para a escola,
partir de hoje já não vai mais para a escola. Então, naquele momento dali, eu disse, bom, o que vai acontecer? Porque o Leão vai ter que parar. A gente tem atendimentos magnéticos e a frequência é muito grande. Vem gente de tudo quanto é canto, tanto do Brasil como de fora do Brasil, para fazer tratamento magnético lá no Leão. E a gente vai parar. E o que a gente vai fazer? Nesse momento, 2 colegas nossas que trabalham lá no Leão tiveram um problema com a irmã de uma delas e desenvolveram, trocando muitas ideias, desenvolveram um projeto de atendimento à distância para essa irmã dela. Porque essa irmã e mais 2 colegas da irmã, lá na cidade de Recife, as outras 2 tinham morrido. E uma, que era ela, estava lá perigando. Então a irmã disse, não, a gente vai lhe atender. Eu sou magnetizadora, minha amiga que é magnetizadora, a gente vai lhe atender. Então elas atenderam e logo em seguida começou a aparecer pacientes para elas 2. E isso elas fazendo sem que eu particularmente soubesse de nada. Até que um dia uma delas me procurou e disse, Jacó, a gente fez, deu certo com a minha irmã, só que está aparecendo muitos pacientes e a gente não sabe se está fazendo certo. Aí ela me mandou o protocolo, a gente analisou e marcamos reuniões já via internet. E dessas reuniões, desses testes que a gente fez, chegamos à conclusão que tinha um modelo relativamente seguro. E o que eu fiz? Me sentei e ali em 1 semana e meia, no máximo 2 semanas, preparei um e-book orientando. E o nome do e-book foi Magnetismo versus Covid-19. E esse e-book, assim que ficou pronto, nós lançamos na internet gratuitamente. Ficou aberto, ainda tem hoje, para quem quiser, é só entrar lá no meu site, jacomelo.com, e baixar. Então, muita gente no Brasil e fora do Brasil baixaram esse e-book. E os relatos que eu tenho são simplesmente impressionantes. Pessoas, como, por exemplo, uma médica daqui de Natal, que eu não a conhecia pessoalmente, ela atendeu a avó dela com 89 anos. Foi atacada de Covid, e ela cheia de comorbidades, problema de pressão, problema de diabetes, problema de tudo quanto era ordem, além da idade, e a mulher já estava no hospital, ia ser entubada. Essa médica disse que não sabia fazer passes, mas soube do livro, baixou o livro, leu de noite, no outro dia de manhã foi para o hospital e disse, eu vou socorrer minha avó. E aí ela faz um depoimento para um amigo, não foi nem para mim, e nesse depoimento ela diz publicamente, ela mesmo publicou o depoimento dela, o tal do magnetismo funciona, eu salvei a minha avó. Então teve muitos relatos de muita gente assim, tudo feito à distância, porque o dela, quando ela chegou para socorrer a avó pessoalmente, já não lhe permitiram mais, então ela teve que ficar de fora fazendo o atendimento à avó. Pela primeira vez ela estava fazendo, ela não era uma magnetizadora prática. Então, essa proposta de Jesus que eu comecei aqui hoje, vai e cure, ela é real. E no caso da Covid, olha, muita gente, saiu, inclusive, de entubamento, já em fase terminal, voltou para a vida, literalmente com a ajuda do magnetismo à distância. A propósito, pegando carona na sua pergunta, nunca foi tão bom essa pandemia, nunca foi tão oportuna, porque fez com que o Brasil espírita descobrisse que era possível a gente atender magneticamente à distância. Impressionante. Olha, o que eu recebi de cartas, 2 vídeos que eu publiquei, 2 lives sobre atendimento à distância, mas deram um estouro de visualização. Por quê? Porque todo mundo queria fazer alguma coisa e, de repente, as casas fecharam. Aí você tem a sua necessidade de atender, tem o outro que tem a necessidade de ser atendido, e aí a gente, de repente, descobriu que pode fazer atendimentos à distância. Aqui em Natal, a nossa equipe, ela desde então vive totalmente estrangulada, né? É terrível, a gente todo dia tem que dizer, olha, não tem vaga, todos os dias a gente diz que não tem vaga, porque não tem mesmo. E eu, particularmente, eu digo, olha, como eu tenho muitas atividades, eu só vou atender na quarta-feira, que é o nosso dia. Aí um dia teve um amigo, um grande amigo, que estava numa situação perigosa mesmo, com problema de câncer. Aí eu terminei marcando à noite, que eu só posso atender à noite depois das 11 horas da noite. Aí fiz um atendimento para ele, aí no outro dia apareceu outra pessoa. Resultado,
Minha mulher foi quem teve que me colocar um freio. Peraí, tudo bem, você quer atender as pessoas, tudo bem. Mas toda noite, de jeito nenhum, não vou permitir. Afinal de contas, nós temos vida também. Não pode ser assim. Então, hoje, veja só, além da atividade que eu tinha só na quarta, eu ainda tenho mais 3 noites na semana, que quando dá, para uns casos, 10h30, os outros todos a partir de 11 horas da noite é que eu estou atendendo. Só que eu me levanto 5h30 da manhã. Então, eu fico à noite até tarde atendendo, agradeço muito a Deus poder fazer isso, mas termina sendo muito pesado. E por que que isso foi descoberto? Exatamente graças a essa bendita pandemia, né? A gente, de repente, descobre que pode ajudar muito mais e de uma maneira extremamente eficiente. Que boa, Jacó. Nós estamos aqui, inclusive, com o passe todos os dias, 12 horas, e agora estamos formando uma turma nessa página. Às 15 horas, estamos com 3 pessoas, precisa de 7, né? Estamos com 4 vagas, tem que ser espírita, né? Tem que ser uma pessoa que tenha formação do passe para poder participar desse projeto. Então, caso você queira participar, é só fazer contato conosco aqui pela página, deixando um recadinho, pelo Messenger ou pelo WhatsApp, né? 98825-9976. 98825-9976. Uma pergunta, Jacó, que você já respondeu, mas eu tenho que passar para você assim mesmo. Você respondeu indiretamente, pode ser que ela não tenha entendido isso. Quem pergunta é a Iracema. Só o médium cura? Olha, veja que coisa engraçada, né? Por isso é que eu gosto, viu, Nivaldo Rio ali, eu gosto muito de Allan Kardec por conta disso. Eu vou dar uma dica de leitura. Quando você for ler lá no Livro dos Médiuns, ou se você for mais atento à literatura de Allan Kardec, vá lá na Revista Espírita, só não vou me lembrar o ano, mas é só você colocar lá no índice e procurar médiuns curadores. Então, vá lá no Livro dos Médiuns ou na Revista Espírita. Você sabe, você fez a pergunta, você sabe o que foi que Allan Kardec disse? Olha que coisa curiosa. Ele está falando de médiuns curadores. Ele diz a uma dada altura o seguinte: médiuns curadores, a bem da verdade, não são necessariamente médiuns. Uau! Uau! O negócio é complicado. Por que é complicado? Porque a gente atribuiu o tempo todo o poder de cura ou para os espíritos ou para os médiuns. E, de repente, os magnetizadores, os passistas, ficaram totalmente de fora. Então, Allan Kardec, quando ele vai analisando a questão da mediunidade de cura, ele coloca ao ponto de dizer que tudo isto é uma exteriorização do magnetismo. Então, veja, respondendo agora objetivamente a sua pergunta, só médium de cura, cura? Não, magnetizador cura também. A pergunta da Geisa, ela pergunta, eu posso me curar? Pode. Claro que você pode se curar. Agora, tem algumas problemáticas fisiológicas ou psicológicas que pedem que você peça ajuda. Eu vou te contar um caso aqui que é bem conhecido no meio espírita. Chico Xavier, ele estava naquele auge ali, um pouco mais jovem, atendendo muita gente, atendia toda noite, atendia até tarde, dormindo pouco. E ele chegou a um ponto que ele estava bem fraquinho já, disse, nossa, meu corpo não está aguentando. E aí, no final de um trabalho, apareceu ninguém menos do que o Dr. Bezerra de Menezes para ele. E aí, Dr. Bezerra chega cumprimentando, olá, Chico, tudo bem? Ele disse, tudo bem, doutor. Ele disse, Chico, parece que você está meio fraquinho, não é? Ele disse, doutor, ainda bem que o senhor está vendo. Eu disse, pois é, Chico. Ele disse, mas, doutor, o senhor não poderia fazer alguma coisa em meu favor? Ele disse, posso, Chico. Ele disse, então peça. Olha que lição grandiosa. Peça, tenha essa humildade de pedir. Muita gente, lógico que não posso generalizar, mas tem algumas pessoas que querem resolver tudo sozinho para não ter a humildade de pedir. Quando a gente tem um problema, por exemplo, uma depressão grave, quando a gente tem algum distúrbio psicológico com grandes repercussões, o ideal é a gente pedir ajuda.
a oração ajuda muito, a postura de você tentar modular a mente para um lado e para o outro, muitas vezes com a ajuda de psicólogos, psicanalistas, também é muito bom. Mas chega um momento que você pode precisar de um reforço fluídico, e o teu sistema fluídico estará meio desorganizado. Então, neste momento, peça ajuda, procure. Mas, no mais, você pode resolver. Você deu uma pancada na perna, você pode resolver se você souber magneticamente como fazer. Você tem uma dor de cabeça, você pode resolver. Tem muitas coisas que a gente pode resolver, sim. Eu até me lembro de quando jovem, uma dirigente espírita, e ela era, para mim, assim, né, o ponto, a referência de trabalhador espírita. Então, eu fiquei decepcionado. O Dalvi conhece a Jussara Volpato. Eu fiquei decepcionado. Um dia eu vi, e depois eu percebi que era hábito dela, ela chegar do trabalho, sentar na sala de passe e falar: eu preciso de um passe. E aí, eu, jovenzinho, eu olhei e falei: mas, gente, como é que ela pode precisar do passe? Essa é uma super mulher, né? Assim que a gente vê os dirigentes, né? O jovenzinho, ele olha assim, com esse olhar de admiração, né? E aí, ela fez isso uma vez, 2 vezes, 3 vezes, aí, por fim, chegou uma hora que eu perguntei a ela: vem cá, você é grandona desse jeito? E se você que precisa de passe, meu Deus, eu então devo estar morrendo e esqueci de cair. Aí ela diz: todos nós precisamos do passe. Todos nós precisamos do outro, né? Todos nós precisamos do magnetismo. Então, eu achei assim, quando a Geisa fez essa pergunta, eu me lembrei da Jussara. Meus amigos, vamos para a última pergunta para o Jacó. Deixa eu olhar aqui o pessoal do chat para fazer a pergunta aqui. Se tem alguém aqui, só vale pergunta, gente. Estou olhando aqui. Então, fazer o seguinte, Jacó, eu vou pedir que eu sei que você tem horário, nós combinamos 7h30. Você quer fazer a pergunta, Luiz? Eu quero. Não é bem uma pergunta, não. É estimular. Se depender de mim, eu ficava aqui batendo esse papo. Não, mas eu prometi para a Lucila, e quem agendou foi a Lucila, então eu tenho que, né, tem que bater continência para ela. Eu prometi para ela liberar o Jacó exatamente 7h30, entendeu? Ela queria 7 horas. Lucila. Aí, Luiz, é 7h30. Então, diga lá. Jacó, é uma provocação, é um pedido. Fala para nós aí um pouco sobre o tato magnético, meu irmão. Coisa tão especial no magnetismo, né? Fala para nós. Ok, primeira coisa, Luísa, a Lu pediu até desculpas para eu dizer isso durante a live, é porque nós temos uma live agora às 8 horas, né? Toda quarta-feira, às 8 horas, nós temos uma live, que é uma live super interessante, onde Lu coloca muito aberto a tantas questões, um misto de psicanálise com constelação familiar, e a gente tem tratado de uns temas extremamente ricos. Então, é toda quarta-feira, 8 horas. Então, na sua página ou na página dela, Jacó? Qual página que vocês estão? Pelo YouTube, pelo Facebook? No YouTube e no Facebook, só entrar no canal Jacó Melo. Jacó Melo, ok. Entra no YouTube, no Facebook, põe lá Jacó Melo, que aí você encontra. Então, todo mundo está sabendo aí, gente. O pessoal está acompanhando aí, ó. Nós estamos, nesse momento, só na nossa página aqui, com 210 pessoas. Mas nós temos mais de 2.000 pessoas na Rádio Esperança, mais a TV Esperança, mais a Rede Amigo Espírita, mais os amigos da Portal da Luz, lá do pessoal lá do Mato Grosso, de Goiânia, São Paulo. Então, assim, não dá para a gente numerar. Então, pessoal, quem está assistindo aí, ajuda o Leão, e se quiser lá, eu vou lá assistir o Jacó e a Lucila na página do Jacó, seja no Facebook, seja no YouTube. Então, vamos lá, Jacó. Agora, por você, então, a questão que o Dalvi provocou. Olha, Nivaldo, inclusive, talvez se alguém dissesse assim que vocês tinham combinado, ficaria até verdadeiro, porque eu já tinha me programado para agora, no final, falar que o tato magnético é algo extremamente necessário para todo magnetizador, muito necessário,
mas que é um assunto que, até hoje, não tem nenhum livro escrito objetivamente sobre isso. E eu, particularmente, que já fiz alguns seminários sobre tato magnético, todos eles eu fiz com grupos extremamente reduzidos. O maior número que eu já permiti em treinamentos para tato magnético eram 30 pessoas. E como isso me toma um final de semana inteiro, então eu não tinha como viver fazendo seminários de tato magnético. E aí, como eu tenho feito alguns seminários online, eu fiz 2 agora recentemente, um sobre fundamentos do magnetismo e o outro sobre técnicas avançadas de magnetismo. Então, desde o primeiro, todo mundo pedindo, e quando é que vai ter um de tato magnético, e eu relutei muito, porque eu precisaria preparar toda uma estrutura, porque o tato magnético não é só teoria, ele tem uma parte prática, então eu tinha que materializar isso para poder oferecer. Resultado, a gente vai ter um seminário online sobre tato magnético, é o primeiro que vai acontecer, mas só que o lançamento dele vai ser no dia 31 deste mês. No dia 31, às 5 horas da tarde, que é um sábado, 31, 5 horas da tarde, vamos ter uma palestra de lançamento sobre o seminário, aberto para quem queira, ainda apesar de que não tem muitas vagas, mas vai ser aberto. E aí, no dia 31 mesmo, aí começam as inscrições para as pessoas que tiverem interesse. Aí, lá no dia 31, quando assim que terminar, a equipe vai projetar o site, como não é, porque eu prefiro não me meter nessa parte, porque a outra parte já me absorve demais, tá? Mas vai ser um seminário extremamente valioso. Só para você ter uma ideia, pessoas que já fizeram, as poucas pessoas que já fizeram um tato magnético comigo, já estão inscritas, que foram as inscrições de quem participou dos 2 primeiros seminários. A gente abriu o primeiro só para eles. Se houvesse sobra de vagas, aí é que a gente abriria para os outros. Então, neste momento, está totalmente fechado, ninguém se inscreve, quem se inscreveu, e quem não se inscreveu agora, só a partir do dia 31 deste mês. Maravilha, maravilha. Alguém perguntou aqui, deixa eu falar, quem é a Ariadna Carvalho? Ela pediu para falar do e-book. O e-book, pessoal, está na página do Jacó Melo, www.jacomelo.com.br, sem BR, www.jacomelo.com. E aí você pode baixar lá gratuitamente. Eu, inclusive, vou baixar. Né? Já estou aqui, já anotei. Outra coisa, então, a questão do seminário Tato Magnético, 31 de outubro de 2020, sábado, 17 horas. Vai poder assistir, né, Jacó? E aí, depois se inscreve no outro, para o seguinte. Vai ser aberto para todo mundo. Vai ser aberto. Ok, então, gente, só agendar aí no sábado, 31 de outubro, o último sábado de outubro. Luís, eu estou aqui a conter-me. Queria fazer uma pergunta, bem mas já está bem rápido, 3 minutos. Então, tem que ser uma coisa bem rápida, senão Vou tentar ser rápido. Eu estou na doutrina espírita há pouco tempo, estamos a falar em 7, 8 anos que eu estou na doutrina espírita. Entretanto, tirei cursos, sim senhor, curso de passista, e comecei a ver que realmente havia técnicas diferentes. Eu fui dar passos à Federação Espírita Portuguesa e vi técnicas diferentes. E fui a um outro centro em que só faziam imposições. E eram contra os dispersivos, e agora a questão que eu coloco, porque eles diziam Jesus só fazia imposições. É assim, estamos a pôr-nos ao nível de Jesus. Qual é a opinião do Jacó de Melo? Eu sei que o Jacó de Melo, o livro onde eu estudei, fala nos dispersivos. E no livro de André Luiz, eu não me recordo qual é o livro, que no plano espiritual também dão dispersivos. Agora não me recordo, foi um dos livros que... Qual é a opinião mais Olha, Mogas, eu vou ser bem objetivo. Se eu tivesse que escolher um único método de aplicar passes, seria dispersivos. Se eu pudesse escolher só um, seria dispersivos. Porque toda imposição ela é concentradora. Então, se você tem um pouco de magnetismo e você concentra somente na cabeça, como é muito comum, muita gente sai com dor de cabeça, sai com zumbido, sai com mal-estar. Então, se eu tivesse de escolher, eu faria dispersivos.
Eu acho que a escolha, a opção que se teve no meio espírita, eu acho que foi a mais equivocada que poderia ter sido. Meus amigos, olha, muito obrigado de coração, um abraço imenso. Eloídes, obrigado. O Eloides, agora eu estou todo confuso. Obrigado, Nevaldo, Leonardo, meu amigo Mogas e meu amigo Aloysio Silva. Beijo no coração de todo mundo. Minha gratidão, e quem quiser, daqui a pouquinho, 8 horas, estamos de novo. Vamos estar lá te acompanhando, te seguindo de perto, tá bom, Jacó? Tá bom, eu vou colocar aqui o encerramento. A Abobrinha quer falar uma coisa aí? A Abobrinha é o nosso chefe aqui do IDEAC. Eu vou colar, não quer não, deixa sair. Como eu vi aqui, falei, às vezes ele quer falar. Eu vou colocar como encerramento uma música da Cacau, né, de um grupo que eu acho que esse é o momento para a gente homenagear Jesus, porque Jacó deixou bem claro 2 figuras na fala dele. Isso é que é importante. Então, quem ouviu Jacó, se perguntar pelo Jacó, eu sou amigo do Jacó. Quando perguntam pelo Jacó, não sei o que, eu vou falar o que eu vejo do Jacó, que todo mundo viu hoje. 2 figuras centrais, Jesus e Kardec. Desculpe se ele não acrescenta mais alguma coisa. Mas eu acho difícil ter que ir além disso. E quando acrescentou um terceiro, hoje ele acrescentou, foi o Chico Xavier. Aí passar disso já fica um pouco complicado e perigoso. Então, tá bom, meu amigo Jacó? Amigo meu querido, gente, vocês não têm noção o que é o abraço do Jacó. Antes de eu receber o abraço do Jacó, eu recebi o abraço do filho do Jacó, que é igualzinho um jeito de abraçar. Você já teve aqui no Espiritismo Internacional, que é o nosso querido Mackenzie Mello. Jacó, a nossa mais profunda gratidão, e eu vou colocar a música da Cacau, fique à vontade, né? Daqui a pouquinho estaremos lá te assistindo lá com a Lucila, não sabia, mas eu e Heloísa, psicanalistas, vamos estar lá com certeza. E, claro, todos aí são convidados, tá bom, gente? Todos nós somos convidados. Vamos, então, encerrar com uma oração da Cacau.